Olá, boa tarde. Nesse segundo vídeo, Kaique me enviou aqui um áudio com algumas dúvidas sobre o último vídeo. Vamos analisar essas dúvidas e respondê-las da melhor forma, tá bem? Vamos lá. Isso aqui foi sobre o minuto 20, sobre instância, né? Foi nesse momento aqui que eu estive a mostrar aqui sobre instância e objeto, também, e atributo e valores. Vamos lá. Então, aqui como que fica? Vamos escutar aqui uma parte do áudio. que acontece? A gente cria ali, você criou uma instância, você criou um objeto, você não especificou o que tem naquele objeto, né? Só deixou lá avulso, só que é uma variável e Pronto, aqui já falou sobre duas coisas, né? Objeto e variável. Criar um objeto em Java, explicando melhor, eu vou aqui para a classe main, tá? Como aqui é um projeto Spring Boot, tem a parte de Spring Boot, mas antes do Spring Boot, para criar um objeto, a sintaxe é simplesmente chamar a palavra reservada new e colocar o nome da classe, né? A classe A classe jogo ela é utilizada para criar objetos do tipo jogo. Então, por usar essa estrutura aqui, deixa eu fazer um comentário. Isso aqui é um comentário, né? Quando eu coloco barra barra. Isso aqui vai ser new. Isso daqui vai ser nome da classe. E ele vai ter essa abre e fecha aqui de parênteses. Tá a ver? E a depender da regra de criação de um objeto, né, que essa classe ela pode ter regras de criação, né? A gente Isso é definido no construtor, né, ou nos construtores. Você pode ter algum parâmetro para enviar já com alguma especificidade para este objeto que você vai criar, né? Mas a sintaxe básica, né, a sintaxe básica é isso daqui. Palavra reservada new, o nome da classe e você vai colocar aqui abre e fecha parênteses, né, como se fosse uma função, um método, porque de fato isso daqui vai chamar o construtor, né, do objeto. O que seria esse construtor? A gente vem aqui em new jogo e a gente aqui cria um objeto do tipo jogo, simples assim. Todo objeto ele tá implícito, a gente não consegue ver, mas se eu carregar aqui, segurar o Ctrl, você vai ver aqui um pouco acima que ele diz implicitamente jogo extende object, né? Object é uma, deixa eu ver se eu consigo carregar por aqui. Deixa eu importar aqui do Java Lang. Object é uma classe, né, do Java, desde o Java 1, como podes ver, e pronto. Toda classe, quando você for ver herança, né, toda classe ela estende de object, né, implicitamente. Eu não preciso colocar isso. Aqui não alterou nada, apenas a forma que eu escrevi, que eu deixei explícito, eu deixei muito claro que essa classe estende objeto. Mas toda classe Java, ela estende de objeto, né? E por estender de objeto, ele tem aqui um construtor, né? Que é um construtor de objeto, para construir um novo objeto. Mas esse construtor ele é utilizado para construir uma forma base do seu objeto, né? Da mesma forma que eu coloquei aqui explícito, extends object, eu posso colocar o construtor que já vem por padrão nas classes, né? Eu posso colocar aqui ele de forma explícita, né? Posso inserir aqui um construtor sem nenhum parâmetro, tá? Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, tá? Mas eu vou deixar aqui explícito. Por que é a mesma coisa? Porque não acontece nada aqui, eu só crio um jogo, tá? Mas se eu colocar algo mais
específico aqui, ele vai carregar, né, informações mais específicas. Simplesmente por instanciar aqui, vou correr a aplicação, ele não utiliza, né? Ele cria um objeto, vai para a memória, esse objeto, mas logo que o Java detecta, né, com garbage collector, mas assim, logo que o Java detecta que esse objeto não existe mais, esse objeto deixa de estar na memória, né? Esse objeto não é mais necessário, ele deixa de existir porque ele é apagado, ele deixa de estar na memória. Então, para um objeto ele ser utilizado, a gente tem que utilizar ele de fato, né? Colocar ele em uma função, né, como um parâmetro. Por exemplo, eu posso colocar aqui posso colocar para imprimir esse objeto, né? E eu estou utilizando ele. No momento que ele chamar esse print aqui, ele antes de executar o print, ele vai criar um objeto do tipo jogo. E assim que ele criar, ele vai utilizar no print, mas como ele não está sendo armazenado, né, para ser reutilizado, ele vai logo deixar de existir, né? Deixa eu fazer um print. Pronto, aqui a gente tem um print dele. O print não está como o de antes, com as informações internas, porque já não tem mais aqui o toString, tá? Não tem mais aqui o toString, que é outra. Tem um toString do object, né? Deixa eu me mostrar aqui. TrueString. O object, ele já tem um toString, né? Como todo objeto é um object, no fim das contas, ele coloca aqui o nome da classe, né? O full qualified name, o nome completo da classe, né? Que é tanto o nome da classe quanto o package que ela pertence. E ele coloca um arroba aqui e ele concatena, né, com um hash aqui que, né, faz referência ao objeto na memória, tá? Isso daqui não precisa prestar tanta atenção, mas eu só quero mostrar por que ele está assim. Se eu quiser que esse construtor ele tem alguma coisa de diferente, né? Deixa-me não fazer mais um print, deixa-me voltar para cá como estava, fazer apenas a instância do jogo, né? E aqui, pronto, ele não fez nada. Mas eu posso definir aqui no construtor dele, desse jogo, por exemplo, que quando ele criar um jogo, ele vai fazer um print dizendo estou criando um jogo, né? E aqui ele pode ter várias regras de criação, né? Que eu coloquei um comentário, porque eu não vou escrever regras, mas tá, vou escrever um aqui. O nome, em vez de começar como null, né? Que é essa forma aqui, ele vai começar sem nome. Ele vai começar assim, sem nome. E aqui eu posso fazer um print de terminou de criar um jogo. Pronto. E aqui eu posso executar. Note que eu não estou mais fazendo um print aqui, onde eu chamo essa instância de jogo. Eu estou apenas criando um jogo. No momento que eu vou criar esse jogo, ele entra aqui no construtor, né? Ele vai fazer um print, ele vai alterar uma propriedade e ele vai terminar, né? Vai fazer esse outro print, terminei de criar o jogo. E no fim disso, o retorno disso vai ser uma instância de jogo, um objeto de fato, tá? Então, deixa eu me carregar aqui novamente. Pronto, estou criando um jogo, terminou de criar um jogo e ele passou por todas as etapas. Se eu quiser, deixa eu implementar aqui novamente o toString. E deixe-me fazer um print para além disso, né? Um print desse jogo que eu criei. Pronto. O que você vai ver é que aquela propriedade que eu alterei, ela está de fato criada ela está definida no construtor, e sempre que um objeto for criado, esse objeto, né, vamos supor que aqui
eu vou fazer uma analogia, tá? Aqui ele cria um objeto em branco, e aqui dentro, né, ele vai preenchendo os valores do objeto. Ele pode, né, preencher, pode correr regras. E aqui ele alterou o nome desse objeto em branco, e aqui ele vai retornar o objeto com alterações, né, com regras aplicadas, digamos assim. Tá. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque eu quero frisar, né, deixar bem claro que o objeto ele não está relacionado 100% a uma variável, né? Como nesse exemplo, eu tenho um objeto que ele não tem nenhuma variável que guarda ele, né? O que ele tem aqui é uma instanciação, né? Que ele é instanciado e ele é logo utilizado e ele não é guardado. Por quê? Porque uma variável é criada para você fazer reutilização de código, ou não de código, reutilização de valores e de objetos, tá? É interessante eu ter uma variável do tipo nome se eu quiser fazer várias operações com o nome, né? Por exemplo, deixa me pensar aqui em um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui vamos criar aqui um método public void, não vai ser teste, vai ser para nome, cara. Gerar apelido, tá? Vamos gerar um apelido de uma pessoa. E aqui deixa eu me chamar logo aqui. Isso vai ser string. E para gerar um apelido, tem que ser passado um nome. Completo. Nome completo. Deixa eu passar aqui, Thiago de Oliveira Silva. Pode ser Silva. E pronto. Aqui eu posso ter uma variável interna, né, do tipo string, que vai ser primeiro nome, e ele já faz um split aqui, né? Ele tem uma regra que ele vai pegar tudo isso daqui, vai dividir por espaço, então vai ficar aquele sendo 1, esse o 2 e esse o 3, e eu quero pegar o primeiro, que é o 0, né? 0, 1, 2, 3. Pronto, peguei aqui o primeiro nome. E se eu for utilizar esse primeiro nome várias vezes, né? Eu quero pegar o primeiro nome, eu quero pegar aqui o char at 0, quero pegar a primeira letra, aqui uma, ok, está sendo ignorado. Quero pegar a primeira letra e concatenar com a última letra, né? Pronto. E aqui eu quero retornar isso aqui. Isso aqui vai ser o apelido da pessoa. Char at... Isso daqui é retorna um char. Isso aqui retorna um char. Só colocar aqui uma string. Ok. E pronto. Aqui eu vou retornar Tá, vou fazer esse static. Aqui eu vou retornar um apelido, né? Que vai ser. Foi uma regra bem tosca, vai ser o T e o O, né? Vai ser To, o apelido. E vamos correr aqui para visualizar. Aqui, ó. T e o O. Tá a ver? E eu reutilizei, né? Utilizei ele aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Então foi bom eu criar uma variável, né?
um local reservado na memória com uma referência aqui no código, né? A referência essa variável, né? Isso daqui, esse local da memória iria existir só por eu chamar esse trecho de código aqui, mas para além de ele existir na memória, eu quero que ele continue existindo. Eu quero ter uma referência no meu código a ele. Então, para esse local de memória que existe, a referência no meu código é uma variável. Sempre que eu quiser acessar isso daqui que está na memória, eu chamo essa variável, tá? E pronto, simples assim. Eu reutilizei. Aqui eu já não precisei reutilizar, porque eu só vou fazer o print uma vez, né? Eu não tenho interesse de manter esse valor para depois utilizar. Mas é claro, se eu quiser, não tem problema nenhum, né? Posso colocar isso aqui dentro de uma variável. Minha string. Oh. String. Pronto. E aqui ele está... aqui está a variável e aqui eu posso utilizar ela sem problema nenhum. Mas, assim, é bom deixar claro que um objeto não precisa de uma variável para existir, tá bem? O objeto ele pode existir sem uma variável. E uma variável é utilizado para... ela existe, pode ser utilizada, né? O interessante é ela ser utilizado para fazer referência a objetos, né? Ou então a tipos primitivos, né? Que ficam na memória e você quer reutilizá-los, né? Então, tipo primitivo, eu estou dizendo int, um float, sabe? E um boolean, e você quer reutilizá-los. Ok. Então, vamos voltar aqui para o jogo. O jogo, ele, recapitulando, uma classe ela é utilizada para criar instâncias de objetos, né? Instanciar objetos, criar objetos. E esses objetos, para eles serem criados, existe uma sintaxe chamada new e o nome da classe, e depois abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses é um construtor, né? O construtor é nada mais do que isso daqui, tá? Construtor default, né? Um construtor padrão. Mas a gente pode ter construtores com regras, que é algo a mais que é isso com regras internas, e a gente pode ter um construtor que recebe parâmetros para regras, né? Por exemplo, eu posso passar aqui no construtor já um nome, né? Eu posso falar, cara, eu quero um jogo, e quando eu criar esse jogo, eu já vou criar com nome, porque não faz sentido eu ter um jogo sem nome. Todo jogo tem que ter nome, ele pode até não ter uma descrição, mas aqui no meu programa não faz sentido um jogo não ter nome. O que eu vou fazer? Como esse construtor ele é o padrão, só existe ele, né, nesse momento. Se eu criar um construtor diferente, né, se eu alterar ele, o construtor do object já não vai mais existir, que é esse daqui sem nada, né? Eu vou lhe mostrar. Se eu criar aqui um jogo, new jogo, ele utiliza o construtor padrão, né? Se eu tiver um construtor padrão aqui na minha classe, ele vai utilizar esse. Se eu não tiver, ele vai utilizar o do object, né? Que é a mesma coisa, só que sem regra interna, né? O default. Mas se, mais uma vez, eu criar aqui um especificamente na classe, explicitamente também, ele vai utilizar esse e não mais o do object. E se eu criar um construtor com parâmetros, por exemplo aqui, string nome, e esse nome aqui vai ser o nome do jogo, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele já está aqui me relatando problemas. Vai acontecer que, como essa classe já tem um construtor definido e não é o padrão, não importa se não é o padrão, ele já tem um construtor, ele não vai mais usar o construtor do object. Aquilo ali não vai mais existir. Aquele construtor default só existe caso não tenha um construtor escrito no objeto, na classe, né? Não tem um construtor escrito na classe. Como aqui tem um construtor,
então já não existe mais, né? Eu estou tentando criar com um construtor de object, só que não existe. Então estou tentando criar com um construtor vazio de jogo, só que também não existe. Então estou tentando criar um jogo de uma forma que não pode ser criada, né? Não existe. E se eu clicar aqui no IntelliJ Ctrl Q para ver o parâmetro, né, o que ele espera, posso ver aqui rapidamente que ele espera um parâmetro do tipo string que vai ser um nome. Se eu carregar aqui, ele vai me mostrar aqui que é o nome que vai ser utilizado para ser o nome do jogo, né? Posso ser mais claro aqui também. Não precisa, porque nome e jogo a gente já entende que é nome do jogo, mas posso colocar aqui nome do jogo, né? Se eu vier aqui, Ctrl Q de novo, ele vai falar, ó, você precisa pôr o nome do jogo. Eu seguro no Ctrl, tá? Para clicar aqui na referência, ele me levar para onde de onde isso é, e também aqui eu seguro o Ctrl e clico para ver onde está sendo usado. Pronto, se eu preciso passar o nome do jogo, eu vou colocar aqui, ó, Counter Strike 2, né? E eu vou fazer aqui um print disso. E eu vou remover isso daqui de baixo. Remover isso daqui também. Pronto, estou criando um jogo, terminou de criar um jogo. Isso tudo aconteceu dentro do construtor. Então, o que a gente também observa aqui? Que teve dois prints dentro e um fora. E qual foi a ordem? Ele não printou fora e depois dentro, né? Até porque não faz sentido. Ele criou o jogo, né? Esse trecho de código, que é algo necessário para executar esse outro trecho de código. Ele criou o jogo e ao criar o jogo ele fez um print. Estou criando um jogo. Depois ele fez outro print, terminou de criar um jogo. E depois que esse jogo está criado, de fato, ele vem aqui e já tem uma instância para fazer o print, né? E ele faz o print. E o que tem esse print? O jogo, o nome, Counter-Strike 2. Descrição, nulo. Por que descrição nulo? Porque se eu não atribuo um valor à descrição, ela vem sem valor. Né? E no Java, quando não tem valor, é null. Né? Null, assim, ó. Posso colocar aqui explicitamente também, né? Um valor default. Null. Posso? Expression expected. Ué, era um bug. Ok. Aí está. E pronto. Também posso colocar. Aqui ele. No momento que ele inicia aqui o construtor, né? Ele já vem com esses valores daqui, né? Então se eu colocar aqui um valor aqui também descrição sem descrição, ele não precisa estar no construtor, porque no momento que ele cria um objeto em branco, na verdade não é um objeto em branco, é um objeto em branco que foi branco, teve essas regras aqui aplicadas, né, antes do construtor, e aí ele entra no construtor para ter as regras mais específicas ainda aplicadas, né. Então aqui eu tenho uma descrição sem descrição. Pronto, aí está. Vamos continuar aqui, porque isso aqui foi só um trecho do áudio, né? Vamos continuar aqui um pouco. Objeto, né? Só deixou lá avulso, só que é uma variável e deu nome para a variável. Pronto, então a gente explicou que objeto não depende de variável, e variável pode não ter um objeto, né? E assim que cria uma instância na classe principal, na classe main, você atribui, você começa a dar atributos para que. Tá. Isso aqui é um problema que, pronto, não é crítico, é só uma forma de se falar, né? A forma correta. Mas é interessante para quem está aprendendo, né? Aprender da forma certa. Os nomes, variável, método, função, atributo, né? Esses nomes, eles podem ser utilizados, né? De uma forma errada e dá para a gente entender o que a pessoa quis dizer. Mas assim, ó, um atributo, ele é ele é um
Descrição não. Ele é uma característica de uma classe, tá bem? E então aqui na classe eu tenho atributos, tá? Então aqui a classe eu tenho dois atributos e eu tenho métodos, tá? Uma classe ela é composta de atributos e métodos. Só isso, né? Atributos e métodos, tá? E, e aqui o que que acontece? Aqui acontece que quando essa classe ela vira um objeto, né? E não, ainda não. Uma classe ela é composta de atributos e métodos. Um atributo ele é uma variável, né? Ele no momento que está na classe ele não é uma variável, mas quando ele vai para um objeto ele é uma variável, né? Ou uma constante. Não. Sim, ó, o nome é meio ruim, né? Mas pronto. Vamos ficar assim, ele é uma variável. Ele pode ter valores dentro dele, pode não ter valores, e pronto, ele é uma variável. Mas ele não deixa de ser um atributo, e ele sempre vai existir na classe, tá bem? E um método, cara, isso é a forma de falar no Java, mas assim, é porque no Java também tem functions, né? Java Functions. Mas assim, ele é um comportamento, né? Pode se chamar de função, às vezes eu chamo de função também. Mas a gente também tem o Java Functions, né? Mas a gente chama de método no Java, tá bom? Isso daqui, função a gente chama outra coisa. Às vezes eu chamo de função também. Mas esse atributo, ele sempre vai existir, tá? No objeto. Ele sempre vai existir na classe. E quando eu criar o objeto, ele também sempre vai existir. Ele pode estar sem valores, mas ele existe, tá? Ah, vamos supor que uma string, se eu fizer uma instância dela aqui, uma new string, vamos supor que ela gasta na memória, eu não sei, viu? Mas vamos supor que ela gasta 8 KB, né? 8 KB. E se eu fizer aqui uma instância de jogo, por jogo ter duas strings, vamos levar em consideração apenas os atributos, então o jogo, ele vai ter aqui um valor em memória de 8 vezes 2, né? 2 vezes 8 KB, porque ele tem duas strings aqui. A gente está levando em consideração apenas os atributos, tá bem? Então aqui ele tem 16 KB, né? Qual que é esse cara grande? Então ele tem 16 KB. E isso mesmo se eu não tiver colocado um valor dentro dessas uh, variáveis, né? Desses atributos. Que pronto, continua a instância variável. Então, o que eu quero dizer? Essas variáveis, esses atributos, sempre estarão lá, mesmo sem valores, tá bem? Agora corromper isso aqui. Deixou lá avulso, só que é uma variável e deu nome para a variável. E assim que cria uma instância na classe principal, na classe main, Ok? você atribui, você começa a dar atributos para aquele objeto que foi criado. Pronto, aí foi essa última explicação, né? Que o atributo ele existe, a variável ela existe, mas o que eu fiz, na verdade, nesse minuto aqui, que o Kaique diz, o que eu fiz foi passar valores, né? Definir valores diretamente na variável que já existia, mas eu passei a definir valores, né? Então, é isso aqui que ele está a se referir. Correto? Me explica, me diz se é isso mesmo que eu entendi. Correto. Correto com base no que eu expliquei aqui agora, né? Então, mas assim, como eu falei, essas coisas de nome às vezes são besteira, né? Mas às vezes são coisas realmente importantes, a depender de onde você estiver na sua carreira, de qual equipe do trabalho, com quais pessoas você se relaciona, ou se você está dando uma palestra, ou se você está dando aula. Então, isso pode ser importante ou não, tá bem?
mas esse conhecimento é importante, que sempre vai existir e você só pode utilizar, o que você pode fazer é utilizar ou não utilizar, né? Essas variáveis em um objeto. E pronto, esses aqui são dois objetos sendo instanciados sem estarem atribuídos a uma variável que está nesse método aqui, né? Esse método estático, que depois eu explico mais sobre estático e classes. E pronto, se eu quiser colocar eles em uma variável, posso colocar aqui jogo, meu jogo, igual new jogo, e string, minha string, igual new string. Ele está reclamando porque eu não estou utilizando, eu estou tentando utilizar um construtor que não existe, e que ele está reclamando porque não precisa disso, né? Tem uma forma de trabalhar com string que eu não preciso chamar o construtor new string, né? E aqui, pronto, deixa eu me resolver esse problema aqui também. Pronto, criei um jogo com nome vazio. E aqui, como eu estou utilizando o Java 23 ou Java 23, mas essa aplicação acho que ela é Java, nem sei qual é. Deixa eu ver aqui, ela é Java 24, vai? Mas não deu problema. Como eu estou utilizando aqui, eu posso simplesmente colocar var aqui, né? Ele vai entender que ele vai assumir implicitamente o valor, o tipo dessa variável, né? Que esse aqui é do tipo jogo e esse daqui é do tipo string. Tá vendo? Ok, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.